Deus tem uma palavra poderosa para cada um de nós, sabia? Eu não sei se você veio com uma expectativa no seu coração, ok? Eu sempre digo assim que a expectativa é como se fosse o apetite, né? Se você tem expectativa, se você tem apetite, você come, não é verdade? Agora, se você não tem apetite, você pode até participar da mesa, mas o principal que foi preparado, muitas vezes a gente não recebe porque nós não temos apetite, não temos fome. E se você tem uma dificuldade de ter fome, você sabe como que faz para ter fome? Você sabe aquelas pessoas que têm dificuldade para comer? Tem gente que quer ganhar peso, né? Às vezes precisa, não é verdade? Antigamente tinha o tal do biotônico, não sei se vocês lembram do biotônico. Então, eu tomei aquilo ali, gente, né? Dizem que era alcoólico, por isso que viciava, né? Eu não me lembro de ficar bêbado, mas que eu tomava direto. Mas um dia, eu escutei um rapaz falando que a melhor forma natural de você abrir o apetite é comendo. Você vai lá, você come, você pega o hábito de comer, e aí você começa a abrir seu apetite. Não sei se isso tem comprovação médica, então não siga a mim. Mas eu ouvi falar, mas eu achei interessante o raciocínio, não é mesmo? É interessante o raciocínio. Por que eu digo isso? Porque tem certos alimentos que você não come, porque você não gosta, não tem hábito de comer, mas depois que você começa a comê-lo, é bem provável que você pegue aquele hábito e você acaba gostando. Não quer dizer que eu vou comer cebola e vou gostar de cebola, entendeu? Porque eu já tentei, não gosto de cebola, definitivamente eu não gosto de cebola. Mas eu falo isso por causa, né, eu dei um exemplo outro dia das sementes que a Raquel come, né, que a Raquel é tipo passarinho, ela come uns trecos esquisitos lá, né? Aí eu peguei e comecei a comer aquilo assim, por besteira. E hoje eu gosto daquele negócio. A Raquel até fica brigando comigo, você está comendo todos os meus nuts. Mas eu acabei pegando o gosto daquilo, por hábito. Então, como que a gente faz para abrir o apetite natural? Experimenta comer, ter o hábito de comer em certos horários e tal, de repente isso abre o apetite. Eu pensei nisso porque espiritualmente é bem parecido. Como que eu abro o meu apetite espiritual? Me alimentando. Quanto mais você se alimenta, mais apetite você tem em Deus. Está acontecendo alguma coisa ali, gente, é avivamento. É avivamento, né? É avivamento. Então, como que eu abro o meu apetite espiritual? Me alimentando. Quanto mais você busca Deus, mais desejo de buscar você tem. Porque é impossível você mergulhar em Deus e você não ser atraído, apaixonado, envolvido por esse ambiente. É impossível você tirar um tempo com Deus e não desejar querer mais. Ontem o meu dia foi bem corrido ontem, então eu voltei para casa, já era quase 11 horas da noite. E aí eu sentei e falei, puxa, eu preciso, né, me concentrar, preparar a ministração, orar. Eu estava com muito sono, cara, muito sono. E você sabe quando a gente ora com sono? Você não ora, né? Você, Senhor Deus, muito obrigado, abençoa, Senhor, o macarrão. Macarrão? É tipo assim, você começa a viajar, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? E aí eu, muito sono, eu levantei, peguei água, comecei a tomar água, e falei, eu preciso orar, e fui orar. Aí, estou preparando a mensagem, aí eu falei, meu Deus, que dificuldade, por causa do sono, cansaço natural. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar de pé, eu vou orar um pouco. Aí eu comecei a orar. Aí começa a vir a presença de Deus, sabe? Ela começa a vir. Aí ela começa assim, a envolver você, aí você começa a sentir aquele toque, aquela vontade de chorar. Aí eu coloquei os louvores, né, que ia tocar hoje, coloquei para escutar. Aí chegava umas partes assim que você não consegue cantar, começa a chorar. Aí quando você vê, você esquece do sono, você está envolvido naquele negócio. É tão gostoso estar nisso, é tão bom. E aí é lógico, depois eu consegui preparar a mensagem, mas assim, o sono ficou para trás, ainda que eu tivesse cansado. Aí você tem vontade de buscar mais, porque você quer continuar sentindo aquela presença de Deus. Você quer continuar sendo envolvido por aquilo. Aí daqui a pouco você vê que está todos os dias você buscando a Deus, porque você se ama aquela presença. E Ele começa a te encher, Ele começa a estruturar você por dentro, porque não tem como você estar na presença de Deus e Ele não te estruturar por dentro. Tem tanta coisa fora do lugar aqui dentro. Não é verdade? Quantos sentimentos que talvez nesse momento você está aí no seu coração, tudo bagunçado. Tem gente aqui que está se sentindo em falta com Deus. Tem pessoas aqui dentro que estão se sentindo assim mais para fora do que para dentro. Tem pessoas aqui que não sabem o que estão vivendo, estão passando. E, gente, ninguém é melhor do que ninguém. Até eu, se você perguntar, e aí, como é que está realmente teu coração? Eu falei, está uma bagunça aqui dentro de vez em quando, sabe? Tem coisas, por exemplo, né? A Raquel estava contando o testemunho dela, né? Imagine eu indo lá com ela no hospital, de repente um médico vem e fala, então, é isso, está com problema.
Aí, tipo assim, ela ficou preocupada e eu fico preocupado aqui do outro lado. Entendeu? Aí eu vejo, no começo, quando ela não estava conseguindo levantar da cama, eu estava do lado ali. Então eu ficava preocupado também. Então as coisas começam a ficar meio desajustadas por dentro. É preocupante, né? E outra, né? A gente não tem muita destreza em lidar quando Deus tira o teu chão. Não é mesmo? Porque a gente está acostumado a andar no chão normal. De repente Deus vai, pum, tira o chão e você fala, meu Deus, e agora? Você olha em volta. Né? Aconteceu uma outra situação comigo, eu estava, né, essa semana, estava eu correndo para lá e para cá, e aí eu falei, já fazia 2 semanas que eu estava assim, preciso trocar o óleo do carro, preciso trocar o óleo do carro. E aí eu passava na frente do negócio, preciso trocar o óleo do carro. Aí eu passava, preciso trocar o óleo do carro. E aquela coisa, né? Depois eu troco. Aí eu fui, né? Eu fui levar a Raquel no médico num dia na semana, não sei qual. E eu falei, aproveitar e eu vou lá trocar o óleo do carro. Hoje eu vou. Né? Fiz aquela cara de leão e fui. Aí cheguei lá, né? Eu, Israel e Benjamin. Aí a gente falou, vamos lá ver os carros, vamos ver as peças. O Israel gosta disso, né? Fui lá ver. Daqui a pouco o cara pega a minha chave e leva. 2 minutos depois ele volta. Falou, que rápido. Aí falou, então, não posso trocar o óleo do seu carro, porque o seu chaquinho está vencido. Falei, quê? Como assim? Não, está vencido. Eu falei, não está. Está lá o número 5 enorme. Não, é 65. O número 4 está desse tamanhozinho embaixo. Eu falei, não acredito. E eu estava andando sem chaquinho, cara. Aí eu peguei e falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí o que vem na minha cabeça? Caramba, agora eu estou sem carro. Né? Quase fiquei sem esposa. Né? Então, aí, né, tipo assim, o chão começa a dar, né, aquela chacoalhada, né? Aí você fala, o problema não é nem o carro, porque aí, tipo assim, eu posso alugar um carro por enquanto, tem o outro carrinho que quebra o galho, né? Apesar de que tem algumas melhorias para fazer, mas na hora, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue lidar direito. E aí? Quando eu estou na presença de Deus, Ele ajusta essas coisas aqui dentro. Porque é mais ou menos assim, ó, quando você vai arrumar o quarto do teu filho, sabe o quarto do teu filho? Né, quando é criança pequena, principalmente, que você entra lá, depois daquele dia de brincadeira, que você olha assim, e você vê aquele céu na terra, e você fala, meu Deus, como que eu vou arrumar tudo isso? Porque assim, né, nós como pais, eu não sei vocês, mas eu sou assim, eu olho e tem Lego, tem dinossauro, tem carrinho, tem peixe, tem um monte de coisa ali. Então eu penso, cada coisa tem que ficar no seu lugar. Então eu começo pelo Lego e coloco o Lego no lugar, depois eu coloco o dinossauro no lugar, depois eu coloco os carrinhos no lugar e eu vou ajeitando até uma hora que abre o espaço e organiza, né? Mais ou menos assim. O nosso coração é igualzinho. Deus, quando a gente permite, Ele vem, aí Ele olha e fala, o Lego está fora do lugar, o dinossauro está fora do lugar, os carrinhos estão fora do lugar, e se eu deixo, Ele começa a colocar as coisas no lugar. Não quer dizer que o carrinho que estava quebrado está arrumado, mas pelo menos ele está arrumado dentro do ambiente. E aí ele pode trabalhar. Quando a gente começa a buscar a presença de Deus, Ele faz isso dentro de nós. Por isso que a gente não pode parar. Por isso que a gente não pode parar de buscar, de congregar, de fazer o que se faz em Deus. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Mas quando você começa a cooperar com Deus para que as boas coisas aconteçam, você potencializa o processo. Então, se você está posicionado, fazendo o que Deus falou para você fazer, você congrega, você continua servindo a Deus, você busca, você lê a sua Bíblia, você ora, sabe? Você está fazendo com que as coisas permaneçam no lugar. E aí, quando vem o dia mal, porque o dia mal vem, irmão, não quero profetizar maldade na sua vida, é bíblico, o dia mal vem, você não é pego desprevenido. Aí o chão some, mas você está agarrado no Senhor. Aí o terremoto vem, mas você tem um lugar seguro em Deus. Sabe? Por quê? Porque você ajustou. Agora imagine só quando você está despreparado. Aí o bicho pega. Não é mesmo? Você está totalmente bagunçado. Aí vem a doença. Pronto, acabou a vida. Aí vem o problema financeiro. Pronto, eu desespero. Porque está tudo bagunçado aqui dentro. Então nós precisamos ter apetite para continuar nos alimentando, continuar firme, porque a gente vai passar por essa vida, gente. Nossa vida não é essa. Nossa vida é na eternidade. Eu não sei vocês, eu quero muito que chegue logo o tempo de a gente se encontrar com Jesus. Porque eu vou para o céu, eu espero que você vá também, né? Mas esse dia, para mim, é o dia que eu mais tenho ansiedade de chegar. Minha vida não é essa, mas eu preciso me organizar aqui. Preciso estar firme. E estar firme não é só você vir no culto, estar firme é você estar ajustado por dentro.
Por que eu falo isso? Porque se talvez você não está ajustado por dentro, se você vê que tem coisas fora do lugar aqui dentro, em agosto nós vamos ter um restart aqui. O que é o restart? É um retiro onde o propósito dele é ajustar o nosso coração. E se eu fosse você, se você se encontra nessa situação, se eu fosse você eu não perderia, por nada. Então a gente vai definir a data ainda nesse mês. Eu vou passar para vocês a data, valores, se vai ser na igreja, se não vai ser. Se ainda esse mês a gente não conseguir um local fora para dormir, vai ser na igreja. São 2 dias, entendeu? Só pode participar se for os 2 dias. Vão ser muitas ministrações focadas nisso, em ajustar o nosso coração, em arrumar as coisas, em remover aquele gatilho que te faz e que me faz desistir. Sabe aquele gatilho? Todo mundo tem um gatilho, né? De repente acontece uma situação, pum, puxou o gatilho, aí você chuta o balde em alguma área. Deus remove esses gatilhos, sabia? Deus ele tira isso da nossa vida. Deus ele remove aquele lugar onde Satanás conhece, que ele aperta e você chuta o balde em alguma área. Então são coisas que desajustam o nosso coração. E no restart, nesse retiro, o propósito dele é para que Deus remova tudo isso e faça da gente pessoas novas, que a gente possa caminhar firme no propósito de Deus, inabaláveis, né? Não quer dizer que a gente vai passar dificuldade, não vai passar dificuldade, mas inabaláveis para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você quiser participar, vai ser em agosto. Você já pode confirmar a presença, eu só estou aguardando mesmo para a gente confirmar a data. Tá bom? Ok. Vamos lá? Vamos fazer uma oração? Coloca a mão assim no seu coração um pouquinho, como se fosse Deus colocando a mão no teu coração. Vamos fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Esta manhã, eu creio que é uma manhã que o Senhor preparou para cada um de nós, para tocar na nossa vida, para nos conduzir, Senhor Deus, a um encontro contigo. E Deus, todos que tiveram um encontro com o Senhor não foram os mesmos. E eu sei que eu compartilho desse desejo com os meus irmãos, de não ser mais o mesmo. Eu quero uma mudança, Senhor. E eu intercedo, Senhor, para que também cada um aqui possa experimentar uma mudança em suas vidas. Senhor, eu repreendo agora tudo que possa tentar tirar o nosso foco e a nossa atenção do Senhor. Eu oro, Deus, para que nesta hora os nossos olhos naturais e espirituais, os nossos ouvidos naturais e espirituais, estejam atentos à Tua voz, à Tua palavra, Senhor. E eu peço, por favor, meu Deus, transforma-nos de dentro para fora, toca no nosso coração, tira, Senhor, remove aquilo que nos faz desistir, que nos faz, Senhor Deus, nos afastar de Ti nessa manhã. Senhor, por favor, mexe nas estruturas do nosso coração, que hoje possa ser o início de um novo tempo das nossas vidas, Senhor, na vida de cada um aqui, porque eu sei que essa é a Tua vontade. Deus, é Tua vontade transformar o nosso coração, é Tua vontade mudar a nossa vida, foi para isso que o Senhor nos atraiu a Ti. Então, por favor, Deus, encontra essa liberdade, esse desejo, essa vontade no coração de cada um de nós e faz a Tua vontade em nós, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, já te agradecendo, porque, Senhor, Tu és fiel, Tu és verdadeiro e a Tua palavra nunca volta vazia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, pega a sua Bíblia, abra lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Versículo 4 ao 12. Jeremias 1, do versículo 4 ao 12. Passagem muito conhecida. Fazia muito tempo que eu não ministrava sobre essa passagem. Jeremias está no Antigo Testamento. Você não sabia que tinha Jeremias na Bíblia? Nunca viu, né? Então, eu pensei que o Pedro ia vir hoje, quando eu falar Jeremias, ele vai lembrar do bêbado Jeremias, certeza. Do Jeremias, o bêbado. Não lembra? Você não sabe? O Pedro deve saber. Depois você fala para ele, foi ministrado sobre o Jeremias, espera ele falar alguma coisa, para ver se ele liga. Se ele liga o negócio. Jeremias 1, do versículo 4 ao 12. Amém? Fala assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança.
O Senhor, entretanto, me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Veio a minha palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa. É o que eu falo. Quando você tem um encontro com Deus, você não é mais o mesmo. Jeremias estava aqui na vida dele, e aí a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias. O que é a palavra do Senhor? Não é só a palavra, né? Quando a gente fala palavra, vamos esclarecer bem. Veio a palavra do Senhor. Ele não recebeu uma carta, gente. Não é uma carta. Ele não pegou um livro com a lei. Não é exatamente isso. Quando veio a palavra do Senhor, o próprio Deus veio até Jeremias. Está entendendo? Quando fala veio a palavra do Senhor, é como se fosse o próprio Deus. É o próprio Deus. Então é como a gente pudesse ler assim, ó, Deus teve um encontro com Jeremias. E quando ele chegou para Jeremias, ele declarou, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da tua madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Quando ele recebeu essa palavra, eu acredito que ele entendeu, a minha vida hoje pode ter um novo sentido. Por quê? Ele poderia tomar uma decisão de não seguir, porque ele falou, eu não passo de uma criança. Não é verdade? Mas a história de Jeremias depois, tudo que ele fez, o livro dele depois, mostra que ele aceitou aquele chamado. Mostra que a vida dele realmente não foi mais a mesma. A palavra do Senhor, ou o próprio Senhor, está disposto todos os dias a nos encontrar. Todos os dias. E cabe a nós tomarmos uma decisão se essa palavra ela vai fazer um efeito na minha vida ou não. E eu quero tratar com você algumas coisas em relação a essa palavra. Porque a gente pensa muitas vezes que a palavra do Senhor sobre a minha vida, ou o chamado de Deus, ou aquilo que Deus vai fazer, vai vir em um formato cinematográfico. É como se viesse um profeta e falasse com você, assim diz o Senhor, isso, aquilo. E não é bem assim. Nós precisamos nos livrar dos padrões que a gente aprendeu na nossa vida. Porque às vezes a gente fica tão limitado em certos formatos que quando Deus vem sobre nós, a gente não pega porque não veio no formato que eu esperava. Eu me lembrei de uma coisa que um dia eu estava lá em Suzano esperando o ônibus. E eu esperava um ônibus que ele era azul e vermelho, que era da aviação Suzano, o famoso Visu. E eu estou ali. Daqui a pouco aparece um amarelo. Eu olhei assim, eu falei, não é meu ônibus. E foi embora, e quando eu olhei atrás, estava escrito lá o meu destino. Eu falei, mas será que era? Aí você sabe, né? Fica igual aqui no Japão, será que é? Será que não é, né? Quando você está no trem ou no ônibus. Aí eu fiquei, será que é? Aí daqui a pouco veio uma senhorinha e falou assim, escuta, aquele ônibus ali é o que vai lá para tal lugar? Eu falei, então, eu estou pensando a mesma coisa. Eu falei, será que mudou? E todo mundo perdeu o ônibus porque mudou o visual do ônibus. Tinha lá, e lá no Brasil, você sabe, não tem horário para passar, né? Você fica ali e espera até chegar, né? Então, estava ali umas 8 pessoas, tudo esperando o ônibus, e o ônibus passou e ninguém entrou. Ninguém chamou, porque lá no Brasil, se você não chama, ele não para. Né? Não é aqui, você está no ponto, ele para automaticamente. Se você não faz assim com a mão, ó, ele não para. Não é assim? Não é assim? Então, meu amigo, por que a gente perdeu o ônibus? Porque mudou o visual. Eu estava preso naquele padrão, certo? Mas até o ônibus, mesmo que mudou a cor, ele não mudou o letreiro. Estava lá escrito para onde ele ia. Só que às vezes a gente é tão focado no formato que a gente não vê a palavra. Concorda comigo ou não? Talvez, se de repente, né, se tivesse um senhor mais velho aqui, não que eu tenha nada com os velhos, tá, Silvão? Só estou falando. Né? Eu não posso perder a oportunidade, né? Então, se fosse uma pessoa mais experiente aqui, não é verdade? Com um terno, uma gravata. Muitas pessoas, não falo vocês são maravilhosos, mas muitas pessoas, né, talvez elas não levariam tão a sério o que está sendo falado.
Por causa do padrão. Porque qual que é o padrão de um pastor de igreja, né? Uma pessoa que cuida da igreja? Talvez é um terno, uma gravata, uma fala mais, aleluia, glória a Deus, né? Você ri, né? Mas talvez seja isso. Fala que não. Aí aparece um cara meio esquisito, que coloca uns tênis de skatista, não sei o quê, meio barrigudo, que gosta de churrasco. Eu falo, quê? Esse aventureiro aí, entendeu? Padrões que a gente coloca. Padrões. E nós precisamos quebrar esses padrões, porque quando a palavra do Senhor vem, meu amigo, talvez ela venha fora do formato que você espera. E aí a gente fica esperando no ponto de ônibus, que passe a palavra, mas ela veio no outro formato e ela passou, eu fiquei. E eu acredito que ninguém quer ficar aqui, não é verdade? Todo mundo quer acompanhar. Então o que eu devo fazer? Primeiro, eu quebro aquele padrão no meu coração. Já chega de ficar esperando as coisas do meu jeito. Eu vou esperar do jeito de Deus. Às vezes eu quero o pastor, o líder ideal. Aquele assim, pá, certinho, e Deus vai e traz aquele cara todo furiosão. Né? E muitas vezes para quebrar o padrão que é em nós mesmos. Aí você espera aquela pastorona que é só amor, aí vem aquela que passa a espada assim, ainda lambe o sangue. Você fala, caramba! Eu não falei da Raquel, tá, gente? Não falei da Raquel. A Raquel não é assim, a Raquel é só amor, né, amor? Isso é só amor. Mas eu estou querendo dizer, quebrar padrões. Precisamos quebrar padrões. Precisamos deixar de lado aquilo que se espera normalmente e começar a ficar aberto para o que Deus dá. Deus, tá bom? E o que Deus dá tem confirmação da palavra. O que Deus traz, sempre você vai ver que na palavra está ali, não tem dúvida, não tem variação, entendeu? Então a gente precisa abrir o nosso coração para quebrar esse padrão. Quebrando o padrão, o que eu devo fazer? Aí eu devo começar a crer naquilo que Deus está falando. Não, quebrar padrão não é criar outro padrão, ok? Então entendam bem claramente uma coisa. Quebrar um padrão não é formar um padrão. Quebrar padrão é você estar aberto. Como que você entende? Quer ver? Já que você falou sobre isso, então vamos lá. Como que nós entendemos o que é de Deus e o que não é de Deus, já que não tem padrão? É se eu conheço a palavra, se eu tenho intimidade com Deus. Entendeu? Porque de repente pode vir aqui um cara todo engravatado, que é o padrão que eu espero, mas não é de Deus. Vem aqui e conta um monte de heresia. E aí eu ouço porque eu não conheço a palavra de Deus. Entendeu? Mas o lance em si é porque muitos de nós estamos esperando vir algo que talvez já veio e a gente não pegou. E um outro ponto. O principal hoje é um entendimento. A gente precisa ter um entendimento sobre conhecer a palavra de Deus. O que nós falhamos nisso tudo é porque a gente não conhece a palavra de Deus. Você já ouviu aquela pessoa que falou assim, eu tenho um chamado de fazer obra social. Aí você fala, mas isso não é um chamado, entendeu? Eu tenho um chamado, o meu chamado é tocar bateria. Não, isso não é um chamado. Por que às vezes a gente confunde? Porque a gente não conhece a palavra, entendeu? Então a gente precisa entender o que é um chamado, a gente precisa entender o que é aceitar um chamado, e tudo isso vem na palavra, para a gente não se confundir. Jeremias, a palavra de Deus veio para ele, veio a minha palavra do Senhor. E aí Deus, olha onde que Deus trata. Deus, ele chega já naquele assunto assim, antes que saísse da tua mãe, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Deus, ele já carimbou o chamado de Jeremias. Deus já carimbou aquilo que Jeremias talvez não acreditava. Quer ver uma coisa interessante? Por que nós precisamos de Deus? Não responda, pense. Por que nós precisamos de Deus? Aí você fala assim, eu preciso de Deus por causa da salvação, eu preciso de Deus por causa que eu sou falho, É lógico, tudo isso é verdade. Não tem uma resposta errada assim dentro desse contexto, ok? Mas a questão é que muitas vezes a gente não se sente apto, não se sente capaz, não se sente aprovado. E é verdade. E é por isso que a gente precisa de Deus. Só que a gente usa isso de uma maneira contrária. Eu não sou apto, então eu me afasto. Eu não sou capaz, então eu pego e abro mão. Eu não consigo, eu tenho dificuldade. Puxa, eu não paro de errar. Aí eu vou me afastando de Deus. Gente, e não está certo. Por não ser capaz, que Ele está comigo. Por não conseguir, que Ele está na minha vida. Por eu não conseguir fazer as coisas direito, que Ele vem até mim. Quando Ele chegou para Jeremias e falou assim, Jeremias, você não vale nada.
mas eu estou contigo. Eu vou com você. Jeremias, você não tem capacitação mesmo. Eu estou te dando as nações como profeta. Eu estou te santificando. Jeremias talvez passou a vida inteira dele. Não sei, né? Não procurei na Bíblia. Mas talvez, assim como nós, com dificuldade de identidade. Com dificuldade de entender quem era em Cristo. Com dificuldade de saber o que habitava nele. E aí Deus já vem, olha, antes de você nascer, eu já te conheci. Antes de tudo, eu já tinha você no meu coração. Ou seja, Deus, ele vai lá na essência de Jeremias, na identidade de Jeremias e cura ele. Porque uma coisa é eu falar assim, puxa, eu acredito em você, Luiz. Outra coisa é Deus falar ao teu coração, Luiz, eu já te conheço, ó. Eu sei quem você é. E mesmo assim, eu te escolhi. É outra coisa. É quando Deus entra na sua vida e ele cura a tua alma. E aí, porque você é ajustado, você cumpre o chamado. Aqui nessa história, não é só uma história de um chamado, mas é a história da cura de um homem, e por isso ele cumpriu o chamado. É a história de uma pessoa que talvez era incapaz realmente, mas que por causa da capacitação de Deus, pôde fazer alguma coisa para o Senhor, pôde realizar. Hoje em dia, gente, muitas pessoas, quer dizer, hoje em dia não, é uma batalha que tem já há muito tempo. As pessoas, elas lutam para ser. Elas sempre querem aprovação. Aprovação de Deus, aprovação das pessoas, aprovação dos pais, aprovação. A gente sempre quer uma aprovação. Né? E, de certa forma, a gente cresceu nisso. A vida hoje é assim, tudo é aprovação. Não é verdade? Então, o que acontece? Quando você chega diante de Deus, você busca uma aprovação, você tenta fazer para Ele alguma coisa que, de alguma forma, Ele fique feliz com você. Não é mesmo? Só que a gente não consegue fazer isso sempre. Tem dia que você faz algo bom e você fala, puxa, Deus está feliz comigo. Mas e naquele dia que eu baguncei? E naquele dia que deu errado? Aí Deus está triste? Eu desapontei a Deus. Como se Deus fosse humano, que aí você vai lá e quebra um vidro e Deus diz, falando, não acredito que você fez isso, cara. A gente não tem como desapontar a Deus. Deus não vai nos amar mais nem menos. Deus não vai ficar desapontado com seus erros e nem maravilhado com seus acertos. Por quê? Porque Ele nos ama por igual. Ele sabe quem nós somos. E a gente precisa abandonar esse lance de querer aprovação. Eu faço porque aí eu agrado o coração de Deus. Não, meu amigo. Antes de tudo, Deus já se agradava de você. Deus sempre te amou. Deus sempre te desejou. Deus sempre teve expectativas boas em você. E mesmo que a gente faça errado, Ele não muda. Deus é imutável. Você está entendendo? Nosso desejo de aprovação acaba atrapalhando na nossa identidade com o Senhor. E aí por isso que muitas pessoas não estão indo para Ele, mas estão fugindo dEle quando não conseguem realizar algo. Quando eu não consigo realizar algo, é aí que eu tenho que ir para o Senhor. Porque eu tenho que reconhecer que eu não posso mesmo. Eu tive um desafio essa semana no meu trabalho. Me pediram um serviço que normalmente eu não faço. E o cara falou, você pode fazer? E eu tenho uma coisa, um princípio no meu coração, que é assim, ó, pega para fazer e depois se vira para fazer. Tipo assim, é um desafio que eu faço no meu coração, né? Já aconteceu isso algumas vezes na minha vida. E aí eu olhei para aquilo ali e eu realmente fiquei com medo. E eu falei assim, ó, me dá um tempinho, eu preciso pensar. E aí eu peguei, eu desliguei o telefone, e é muito engraçado, né? Eu fico imaginando qualquer pessoa que trabalha nessa área, o que ele vai pensar? Ele desliga o telefone, ou ele vai procurar um consultor, vai procurar um terceiro. Eu desligo o telefone e coloco o meu joelho no chão e falo, Deus, o que eu faço? Eu falo, Senhor, o que eu devo fazer? Eu não tenho capacitação. Como que eu vou pegar esse trabalho para fazer? Eu não consigo. Eu não alcanço. E Deus falou 2 palavras para mim, das quais Ele normalmente fala para mim. Ele falou, se vira. E eu peguei, entrei lá e procurei alguma coisa. Como faz isso? E fiquei pesquisando até encontrar uma linha para trabalhar. E aí liguei para a pessoa depois e falei, olha, eu posso fazer. Vai levar um pouco mais de tempo, mas é assim, assim, assim. E aí eu fiz lá. Era uma programação de HTML, que eu já aprendi um pouquinho, mas tinha esquecido muita coisa. Entendeu? E nem foi por causa da questão do valor, muitas vezes. Mas é em quem que eu estou buscando? De quem que eu vou buscar? Aonde eu dependo? Eu não tenho capacitação, então eu vou largar a mão. Não, eu não tenho capacitação, então eu vou para Ele.
Ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Não fale que você só passa de uma criança, porque aonde eu te mandar ir, você vai. E o que eu falar para você falar, você vai falar. O que Deus está querendo dizer? Não é na sua força, é eu que faço com você. É eu que vou contigo. É eu que vou te capacitar. É eu que vou te segurar quando as coisas derem errado. Quando você quebrar a cara, é eu que vou estar ali te curando. Olha só que interessante. Você já parou para pensar que o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida envolve mais decepção do que vitória? Você já parou para pensar nisso? Quer ver? O Silvinho ficou olhando para mim querendo rir, né, Silvinho? Vou te explicar uma coisa, ó. Imagine só que você senta com Deus numa mesa e Deus fala assim: então, quero fazer uma proposta para ti. Aí você pega o contrato do chamado e você vê lá que tem 100 cláusulas. 85 é só prejuízo e decepção e 15 é vitória. Não, eu aceito, Deus, porque eu te amo. Mentira? Duvido que é assim. A gente vai pensar 3, 4 vezes e falar, não, mas tem certeza que é isso? Isso não é de Deus. Não é possível que seja Deus. Eu aprendi que Deus era só vitória, agora é só vitória, vitória, vitória. Não é porque a minha vitória tem sabor de mel, mel, mel? Entendeu? Mas ele não aprendeu isso? Gente, quem que aqui que não foi enganado com essas expectativas erradas? Porque aí quando você vai, não é bem assim, aí você quebra as pernas, aí você quer desistir. E quantas pessoas se afastam por causa dessa expectativa errada? Não quer dizer que você não possa ter uma expectativa de vitória, tá, gente? Não é você também ser pessimista, não é isso. Mas você entender que o propósito de Deus, ele envolve mais decepção, porque tem muita coisa na nossa vida que precisa ser trabalhada antes de cumprir o propósito. A gente depende dele para isso, por essa razão que a gente depende. Então Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele está falando, Senhor, eu não consigo, não dá para mim. Ele falou, eu vou com você, eu vou com você. E aí, se a gente tem a expectativa certa, a gente entende que quando eu me decepcionar, eu vou para ele e falo, Senhor, eu quebrei a cara, mas me cura. Aí ele cura. Aí você vai lá e tropeça, você comete aquele pecado e fala, Senhor, me perdoa, me arrependi. Aí ele te levanta. Aí você continua, porque nenhuma caminhada é uma caminhada perfeita, então aí você vai lá, mesmo que você tenha uma constância, mas naquele dia, pá, você cai. Aí você vai, Senhor, eu caí, me levanta. E ele te levanta. As dificuldades que a gente vive servem para nos ensinar a depender dele e não fugir dele. Eu preciso entender isso, e você também precisa entender isso. Eu estou passando dificuldade, é nessa hora que eu agarro nele. Senhor, eu não consigo, olha para mim, Deus, olha para minha família, Senhor, olha a situação, Senhor, eu estou aqui, aí eu vou no culto, aí eu vou em todos os cultos, eu vou na oração, eu vou na célula, eu vou não sei o que, eu oro, eu busco, por quê? Porque eu preciso dele, aí eu alcanço aquela bênção, aí eu glorifico a ele, e minha fé é fortalecida, aí eu aprendo. A desistência nunca vai nos levar a aprender nada, a perseverança sim. A desistência faz com que o plano de Deus pare, mas a perseverança faz com que até aquilo que você está parado, você aprenda. E você cresce. E para Deus não existe perda de tempo quando a gente não desiste. Para Deus, porque Deus ele pode remir o tempo, mesmo quando você está, entre aspas, parado. Porque nem sempre a gente está correndo, não é verdade? Tem momentos que Deus nos para, tem momentos que Deus fala, agora senta. Está na hora de você sentar e aprender um pouquinho. Está na hora de você sossegar um pouco. E eu falo isso, gente, por experiência própria. Porque até estando aqui, porque não pense você que o que eu estou fazendo aqui é o meu chamado. O meu chamado é outro. E às vezes estar aqui ensinando a você é a maneira que Deus fala, senta e espera. E aí, gente, para quem sabe o que tem que fazer e não faz, é de matar. Não é verdade? Mas Deus está trabalhando. Agora, já pensou? Ah, Deus, já que o Senhor não quer cumprir meu chamado, então vou parar, vou ficar em casa. Aí Deus não tem como trabalhar. Quando a gente tem um chamado de Deus, e Deus ele faz a gente esperar, Ele trabalha enquanto nós esperamos. Agora, quando nós desistimos, nós abandonamos o processo. Por isso que você não pode desistir. Está difícil? Se apega a Ele. Está complicado de entender? Vai para Ele. Quando você não consegue entender, como é que é aquela música da Ludmilla Fermi? Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a tua face é preciso. Né? Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, eu não vou cantar, né? Porque senão vai, né?
vai ser unção, poder e graça aqui, né? Então, né? Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar a tua face é preciso, Deus. A questão é se nós fazemos isso. Entendeu? Porque na maioria das vezes a gente não faz. E por isso que muitas vezes a palavra do Senhor vem e passa, porque eu simplesmente não me apeguei a ela, porque eu não era capaz. Vamos entender de uma vez por todas? Nós realmente não somos capazes. Nós realmente somos falhos, somos indignos, somos tudo isso. E por isso que Ele vem até nós. Nós precisamos parar de olhar a Deus como um Deus que vai chutar você para lá, porque você não é capaz. Não, Ele vem ao teu encontro, ao meu encontro, porque nós não somos capazes mesmo. Ele nos ajuda porque a gente não consegue, e Ele sabe que a gente não consegue. Ele sabe que você tem dificuldade nessa e naquela área. Ele sabe que você tem dificuldade na sua família. Ele sabe que você tem dificuldade com os seus problemas internos, com as suas administrações. Ele sabe, por isso Ele vem e fala, deixa eu te ajudar, meu filho. Deixa eu andar com você, deixa eu te capacitar nessa área, Senhor. Quantos aqui que poderiam dizer, a área que eu tenho um chamado de Deus na minha vida é a área que eu tenho mais dificuldade? Isso é certo. Seria estranho que no teu chamado fosse a área que você fosse mais expert, perfeito. Porque não seria chamado de Deus. Chamado de Deus, todo mundo que foi chamado de Deus. Ah, Senhor, mas eu sou o menor da minha família é menor da tribo. Ah, Senhor, mas olha só, está tudo arrebentado. Como que o Senhor me escolhe? É por isso. Porque você não consegue. Isso é libertador. Porque aí você não precisa mais ficar provando nada para ninguém. Porque aí você não precisa mais ficar tentando a aprovação dos homens, porque eu tenho que fazer certinho. Quantas vezes que talvez um profeta, um irmão bem intencionado, mas fazendo do jeito errado, chegou para você e te deu um puxão de orelha e te desanimou. E aí você ficou, ai, mas está vendo, eu não consigo mesmo. Deus não é assim. Deus nunca vai te dar um puxão de orelha e te deixar para baixo. Deus nunca vai te dar uma bronca e vai te deixar jogado no chão. Ele sempre trabalha com você e te levanta para continuar andando com você. Ele pode vir, ele pode às vezes te colocar num cantinho, mas depois ele vai lá e pega na tua mão e conduz você. Tem um versículo que fala assim, por um breve momento te deixei, mas com grande amor e misericórdia te atraí para mim novamente. Isaías está. E Deus é assim. Você percebe o quanto a gente anda na contramão? Precisamos parar com isso. Eu conheço a história de um testemunho de um homem. Eu conheci esse homem e ele estava aqui no Japão. Pensa num cara de Deus. O cara, ele foi estudar lá fora. Foi estudar teologia em Portugal, se eu não me engano. Voltou para o Japão. Conhecedor da palavra, assim, exímio. Eu não conheço uma outra pessoa que ensinava tão bem a palavra de Deus quanto este homem. O nome dele é Pastor Daniel, está lá no Brasil. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui na igreja, ele pregava lá. Que homem, gente, assim, no conhecimento, na palavra, no ensino, ele tinha um dom de ensinar muito poderoso. E não ensinar assim, sabe, tipo teólogo, não. Ele conseguia trazer a palavra de Deus de uma maneira tão simples, que o drogado que estava no efeito da droga, ele entendia. Eu falo isso porque várias vezes eu fui na igreja com os amigos drogados. Que os caras, poxa, cara, o cara fala muito bem e tal, sabe? E de repente, por causa de um devaneio, ele foi para o Brasil e se desviou. Na verdade, não se desviou, ele largou mão do chamado. E aí, um pastor amigo meu, ele falou assim que ele estava no Brasil um dia, e ele já conhecia ele daqui do Japão. Ele foi para o Brasil e estava lá, implantando a obra lá, e ele entrou num lugar para revelar fotos. E quando ele entrou nesse lugar para revelar fotos, não sei se era Fujifilm alguma coisa, quem que estava lá atendendo? Esse pastor Daniel, que não era pastor na época. Quando ele olhou, falou, meu amigo, o que você está fazendo aqui? E ele assustou, ele falou, o que você está fazendo aqui? Aí ele foi lá, deu um abraço nele, ele começou a chorar, porque, né, aquela coisa toda. Aí esse pastor olhou para ele e falou assim, deixa eu te colocar na frente de uma obra. Ele falou, como assim? Ele falou assim, eu acredito em você, Deus tem um chamado para a tua vida. Eu vou começar uma obra aqui, deixa eu te colocar na frente dela. E falou assim que ele, na hora, assim, ele não sabia o que pensar, porque eu imagino me colocando no lugar dele, como assim? Eu estou aqui, não estou fazendo nada, estou encostado, vamos lá. E falou assim que em questão de 2, 3 meses ele estava dirigindo a obra. Quem olha ele hoje, a obra que ele faz, não acredita nisso. Mas foi muito rápido, porque para Deus não existe tempo, demorou, não demorou. Deus é aquele que reme o tempo para nós.
Deus, ele resume as coisas. Não importa o quanto tempo que você ficou longe do chamado dele, quando o nosso coração se volta e a palavra dele se encontra com a gente, é automático, é rápido. Entendeu? É só uma questão de posicionamento nosso, de mudança, de não ficar esperando padrões, de não ficar mais caminhando nessa mesma expectativa que muitas vezes a gente caminha, não ficar mais olhando Deus como se fosse aquele Deus que vai me castigar se eu fizer as coisas de errado. Meus irmãos, se a gente fosse caminhar com Deus por tudo que a gente faz certo, se a gente fosse fazer a obra de Deus por tudo que a gente faz certo, a gente não faria nada. Eu não estaria aqui e ninguém estaria aqui. Nós fazemos a obra de Deus porque a gente entende a graça e a misericórdia dele. Meus irmãos, você lembra nas eleições passadas que eles estavam falando, saiu muita polêmica por causa das pesquisas que tinha a margem de erro para mais e para menos? Você lembra disso? Era percentual para mais, para menos, então existia uma margem de erro nas pesquisas. Então, com Deus, nós também temos uma margem de erro, ok? E não é uma margem de erro de 2%. A margem de erro de Deus é a graça que nos alcança. Quando você entra num propósito com Deus, no chamado de Deus, quando você começa a caminhar com Deus, automaticamente surge uma margem. O tamanho dessa margem é o quanto a gente entende da graça e o quanto a gente permite que ela nos alcance. Tem gente que não tem margem nenhuma, sabe por quê? Tão legalista. São pessoas assim que, tipo assim, primeiro que todo legalista, ele acusa o outro. Ele já chega olhando o pecado do outro. E quando é o dele, não, porque todo mundo é pecador. Todo mundo falha, todo mundo erra. Entendeu? Então é aquele legalista, não tem margem nenhuma. Agora, quem entende, quem conhece a Deus, conhece o amor dele, a margem é enorme. Porque sabe que ele é disponível a perdoar quem se arrepende. Que ele é disponível em abençoar aqueles que estão com o coração voltado para ele. E é isso que a gente precisa entender. Deus, ele nos chama, ele chama você e a mim, porque a gente precisa dele e porque ele nos ama. Não porque nós somos perfeitos e podemos alguma coisa. Não podemos. Aqui diz assim, ó: antes que saísses da tua madre, te santifiquei. Quando Jeremias nasceu, segundo esse versículo, está dizendo que Deus santificou a ele antes de ele sair da barriga. Ok? Antes. Eu entendo que santidade não é uma condição. Santidade é uma identidade. E chega um momento na nossa vida que nós decidimos caminhar sobre essa identidade. A gente decide caminhar sobre sobre isso que Deus fez já na nossa vida. Muitas pessoas ficam lutando para serem santas. Eu preciso andar em santidade, eu preciso andar em santidade. Aí cai no erro de ficar tentando a aprovação de Deus. Você já é uma pessoa santificada, porque Deus já te santificou. Deus já te santificou, Ele já te separou para Ele. Ele já pegou você para Ele. E o que eu preciso fazer a partir de agora? É simplesmente caminhar em cima dessa identidade. É diferente de você buscar uma condição. Buscar uma condição é você procurar ser aquilo que você não é. É você buscar, tipo assim, eu preciso andar em santidade, então eu estou tentando uma aprovação. Não, eu já sou santo, eu já sou separado para Deus. Então, a partir de agora, é eu me adequar à minha identidade, ao título que Deus me deu. É igual ser filho de Deus. Tem gente que luta para ser filho de Deus. Todo filho que é filho não precisa lutar para ser filho, amém? A gente é filho e ponto final. E é isso que a gente precisa entender. Aí, eu só vou me adequar a esse título que eu tenho. Sabe, às vezes, como a gente cuida de gente, então muitas vezes a gente observa alguns padrões, algumas coisas, né? E muitas pessoas que eu acompanho, elas são aquelas assim, que elas tentam, sabe, de uma maneira até exacerbada, exagerada, se humilhar diante de Deus, como se aquilo tudo fosse atrair a presença de Deus de uma maneira especial. Só que na verdade não é bem assim. Tem gente que eu vejo orar e fala, Senhor Deus, por favor, abençoa o alimento. Senhor, obrigado, em nome de Jesus, amém. E Deus recebe. Porque não é o que você fala, mas é o teu coração como ele está. Tem pessoas, porém, que ficam ali, Senhor, porque não sei o que e tal. E na verdade o coração está tão longe, que ele precisa, na verdade ele precisa com a oração, sabe, compensar o que o coração não tem.
Às vezes a gente precisa compensar em vindas na igreja aquilo que o meu coração não tem. Às vezes eu preciso compensar na obra de Deus o que o meu coração não tem. É o caminho inverso que eu tenho que fazer. Eu preciso buscar no meu coração, e então tudo que eu fizer vai ser bom. Tudo que eu fizer vai ter Deus. Então eu fico ali, eu vou fazer as coisas de Deus, vou limpar a igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por quê? Porque como meu coração está afastado, então pelo menos Deus olha o que eu faço. E Deus está querendo o coração, Ele não está querendo as nossas obras. Porque veja bem, gente, se Deus quisesse uma pessoa que limpa bem a igreja, você acha que Ele escolheria eu? Se Ele quisesse alguém que prega bem, você acha que Ele ia colocar eu aqui? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Tem gente aqui dentro que fala muito melhor do que eu, que tem um raciocínio muito melhor do que eu na palavra, que pode fazer as coisas que eu faço muito melhor. Deus, Ele quer o meu coração, Ele não quer as minhas obras. Ele quer olhar para o meu coração e ver, eu estou aí. Então aí sim eu recebo. Eu estou aí, então até mesmo quando você está com sono, fazendo oração pelo macarrão, eu recebo. Porque eu estou aí dentro. Agora se Ele não está, aí você está ali queimando lenha, mas não sai do lugar, porque Ele não está. Vamos criar um altar a Deus no nosso coração. O que é um altar? Você sabe o que é um altar? O altar não é isso aqui não, tá? Um altar é um lugar de sacrifício. A Bíblia fala sobre vários altares, que eles queimavam incenso ao Senhor no altar, que eles queimavam a carne, a gordura no altar. Lembra? Então, nós precisamos criar um altar no nosso coração, onde a gente vai queimar a nossa vida para Ele. Entendeu? Se você precisa compensar o que o seu coração falta, então está na hora de você entrar lá naquele quartinho que você tem lá na sua casa. Sabe o quartinho que você tem na sua casa? Que você falou, essa casinha aqui, esse quartinho aqui vai ser o meu quarto de oração? Você não fez isso ainda? Não acredito. Como não? Aí que eu não tenho espaço na minha casa. Não, mas você tem algum lugar que você pode fazer o seu quartinho, não é verdade? Então, está na hora de você entrar lá dentro e falar, Senhor, eu só saio daqui depois que o Senhor me transformar por dentro. Eu só saio daqui depois de ser tão apaixonado por Ti. Está na hora de voltar para esse lugar. Meus irmãos, quantas e quantas vezes Deus já te chamou para isso já? Quantas vezes que Deus falou assim para você, vai lá para o monte, sobe o monte lá de Descuba, desce de lá só depois que eu falar com você? Deus já não falou isso com você por esses dias? Não é possível que você não está ouvindo? Porque se eu ouvir, você deve ter ouvido também, o Espírito é o mesmo, sim ou não? Quantas vezes Deus falou assim, Toshio, por que você não vai lá para a igreja e fica lá uns 3 dias? Eu falei, Senhor, mas eu tenho um trabalho para fazer, eu tenho minha casa para cuidar. Eu falei, eu não posso cuidar de tudo isso? Eu falei, pode, mas é que eu não quero ir, na verdade. Mas o Senhor quer que eu vá para lá mesmo? Eu falei, não, é porque se você fala tanto que você me quer, se você fala tanto que você me ama, se você fala tanto que você quer ver o avivamento do Japão, por que você não faz isso então? Você não crê que eu possa fazer? Eu fico na parede, com o Senhor, porque é verdade. Você não crê que Deus pode fazer? Você não crê que Deus pode mudar o teu coração? Você não crê que Deus pode ajustar todas as coisas? Então por que você não vai para aquele cantinho, para aquele quartinho? Então por que você não vai para o monte? Então por que você não vai para algum lugar? Mas por que você não vai buscar Ele? Então a gente precisa parar com isso, a gente precisa começar a ajustar o nosso coração na presença dEle, ajustar a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho, essa é a minha identidade. Eu vou me adequar a essa identidade. Eu sou santo, santificado, escolhido por Deus. Antes de eu nascer, Deus já me conhecia. Antes de estar, eu fui gerado no coração dEle. Ele tem um chamado para a minha vida e para a sua. Então eu vou criar um altar de adoração ao Senhor no meu coração. E vou me adequar ao chamado dEle, ao que Ele tem para a minha vida. Então o Senhor, Ele fala assim... Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou na minha boca e disse, agora eu pus as minhas palavras na tua boca. E Ele fala assim, vê, eu te ponho hoje sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para plantares e para edificares e plantares. Olha que chamado poderoso. Ele está falando assim, Jeremias, eu coloco as minhas palavras na tua boca, e com essas palavras você vai destruir, você vai edificar. Você vai plantar, você vai derrubar. O tamanho da responsabilidade para uma pessoa que não tinha capacidade, que era como uma criança, não é verdade? Mas por quê? Por causa que Deus estava ali com ele. Deus, ele tem um chamado enorme para as nossas vidas. Eu quero que você e eu, juntos aqui, nós comecemos a projetar o que Deus tem para a nossa vida. E se você consegue imaginar o que Deus tem para a sua vida, não é de Deus. Porque não tem como você
projetar do jeito de Deus. O que Deus tem para nós é muito grande. O que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida é muito maior, que os nossos olhos não alcançam, nosso coração não consegue entender. Isso é de Deus. Se tem algo no teu coração que você fala que é Deus que falou que você ia fazer, mas que parece ser tão pequeno, que parece ser... Não é de Deus, gente. Não é de Deus. Os planos de Deus são maiores. O propósito de Deus é maior. Você já parou para pensar numa coisa? Que eu e você podemos ser aqueles que estamos abrindo a porta geracional para tantos outros chegarem ao Cristo, para tantos outros serem tocados por Deus. Você sabia? Eu não estou dando aqui uma suposição. É real isso. É real. Sabia disso, Luiz? É real. Nós somos a porta de uma geração. Só que a gente não consegue ter essa noção todos os dias. Eu não consigo. Mas é real. Às vezes tem coisas que nós fizemos lá atrás, que está acontecendo hoje, porque um dia a gente fez alguma coisinha, a gente nunca imaginou. O Renan está aqui por causa de você. E quantos outros que também estão sendo alcançados por isso? Puxa, mas eu nunca imaginei. Pois é, isso é de Deus. Isso é de Deus. Tem gente que manda mensagem do Brasil para mim. Cara, muito obrigado. Naquele dia que você falou assim, assim, eu falei, quem que é esse cara? Naquele dia que você falou assim, 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 eu fui tocado, eu vim para o Brasil, e Deus me tocou aqui, eu fui para a igreja, eu me converti. Aí quando você vê, o cara é líder, né, ganhou um monte de gente, tem um monte de célula, e eu nem lembro o que eu fiz. Isso é de Deus, porque é grande, foge do nosso entendimento, foge das nossas vistas. E nós precisamos entender que todos nós temos essa incumbência, temos isso em nós, é um encargo que está sobre a nossa vida. Tem pessoas que só nós vamos poder tocar, alcançar, abrir a porta para que Deus chegue nelas. E às vezes a gente mal vai perceber que a gente abriu a porta, porque a nossa mente não alcança. Mas para isso acontecer, eu preciso crer no chamado de Deus. Eu preciso crer que tem algo grande para mim, apesar das minhas dificuldades. Eu e você precisamos decidir crer nisso. E é difícil crer nisso, porque às vezes você está envolto em dificuldades. Como que eu vou crer que Deus vai me levar lá para outros países pregar o evangelho se eu não consigo arrumar a minha casa? Não é verdade? Por isso que você precisa dele. É por isso. Porque você não consegue arrumar a sua casa que você precisa dele. Amém? É por isso, é por isso. Ah, eu não consigo arrumar minha casa. É por isso que você precisa dele. E por isso que através dele você vai pregar em outras nações? Sim! Ah, Toshio, mas eu já deixei de lado esse chamado. Puxa vida, eu já ouvi também pessoas falar que eu vou ser uma missionária lá não sei na onde. Pois é. Por que você achou? Ah, porque eu não consigo nem fazer minhas coisas pequenas. Mas é por isso mesmo que você vai. Porque você não consegue. É por isso que você vai. Vamos mudar a nossa concepção sobre o chamado de Deus. Deus não te chama porque você é capacitado. Ele te chama porque você é filho. Ele te chama porque Ele te ama. Ele te chama porque você não pode. Ele te chama porque você é tudo bagunçado mesmo. Ah, mas eu sou todo bagunçado. Ah, olha só a minha vida. Meu Deus. É por isso mesmo que Ele te ama. Por isso mesmo que Ele te quer. Ele te quer. Ele quer te abraçar. Ele quer te pegar no colo. Ele quer falar, olha, eu te amo. Você é meu filho, você é minha filha. E eu tenho um propósito enorme para você. Eu vi uma história, eu vi um filme esses dias, aqueles filmes gospel, né, que fala sobre princípios e tal, e eu acho que a maioria já viu esse filme, aquele do rapazinho, que ele recebe uma herança. É um filme bem conhecido, ele recebe uma herança, calma, esse aqui, né, eu não lembro do nome, mas é assim, ele recebe uma herança, só que aí ele tem que ir lá para poder passar certas situações e tal, né? E aí ele aprende muitas coisas, certo? Aí ele tem que servir lá embaixo, ele vai limpar banheiro, vai mexer com... tem uma cena que ele está num sítio, ele vai mexer lá nos estábulos, vai limpar o cocô dos cavalos e tal, né? Mas o que acontece? Ele é filho do dono. E aí ele recebe aquela herança enorme. E como herança que ele recebeu, por que ele está ali fazendo as coisas menores? Né? E eu achei interessante porque assim, a história você já entende, né? Então qual que é o princípio dessa história, o objetivo? É mostrar que, tipo assim, apesar de ele, né, poder receber uma herança grande, na verdade ele tinha que aprender uma lição antes, certo? Mas eu entendi uma outra coisa também. Todo filho tem herança. Nenhum pai, né? Pelo menos assim, naturalmente falando, normalmente falando, nenhum pai de verdade que cuidou do seu filho, que tem um plano para o seu filho, vai deixar o seu filho de lado. Ele sempre vai querer que o filho herde alguma coisa.
E normalmente o que acontece? Quando você olha aquele filho assim que está mais perto de você, não, ele vai assumir as empresas, ele que vai assumir a família, ele que vai cuidar de todas as coisas. Geralmente não é assim, normalmente não é assim. Eu sei que tem seus outros lados da história, mas assim, normalmente é isso, não é mesmo? Eu olho para os meus filhos ali, eu tenho planos, e o plano é sempre assim, na cadeia, né? O mais velho, mais alto, o outro, e assim por diante. Às vezes Deus muda umas coisas ou outras, mas normalmente é isso, não é verdade? Meu pai olhava para mim e ele falava assim, ó, meu filho aqui vai fazer tudo que eu faço, né? Uma pena que eu fui uma decepção do meu pai nessa parte, entendeu? Mas ele queria que eu fizesse tudo o que ele fazia, ele queria que eu trabalhasse junto com ele queria que no final de semana a gente fosse lá e limpasse o telhado, e lavasse o carro, porque todo pai espera isso do filho, não é verdade? Ou da filha. E Deus espera isso de nós também, gente. Deus, ele tem expectativas em mim e em você também. Quando ele olha para você, ele fala assim, ó, filha, tudo isso daqui, ó, é teu. Você vai herdar esse plano, esse propósito. Quando Jesus fala assim, ó, obras maiores vocês farão, ele está falando dos filhos de Deus. Ele estava olhando para você e falou, Silvio, ó, olha aqui, ó, que eu estou aqui planejando para você, ó. Você vai herdar isso, ó, você vai herdar a obra. Você vai herdar essa unção, esse poder que eu te dou. Você é meu filho, você está do meu lado. Você vai fazer as coisas que eu estou fazendo, e maiores vocês farão. Então a gente precisa crer no chamado de Deus, crer que é grande e crer que é para nós, por causa das nossas incapacidades. E se a gente não crê, a gente vai ver, mas a gente não vai participar, meus irmãos. E o que é crer? Crer é uma decisão, é uma atitude. Crer é comportamental. Amém? Vocês estão entendendo? Crer é comportamental. Crer não é sentimento. Se eu creio, eu faço. Se eu creio, eu vou. Se eu creio, eu sigo. Se eu creio, eu saio do meu lugar e faço alguma coisa. Crer é comportamento. Fé é comportamento. Entendeu? Apetite é comportamento, sim ou não? Eu tenho fome. Gente, quem aqui, junto comigo, que quando está com fome fica de mau humor? Não levanta sua mão, não. Só pensa. É ruim, né? Fica... A Raquel fala assim, a Raquel outro dia, ela toda vez que a gente vai comer, ela tira uma foto da minha cara. Aí depois ela me posta no Facebook para me expor, para dar risada da minha cara. Aí ela fala assim, olha, a sua cara muda quando chega a comida. Eu falei, quem não muda? Quem não muda quando chega a comida? Não é verdade? Ali, olha só, apetite é comportamental. Eu estou falando espiritualmente, tá? Fé é comportamental, crer é comportamental. Você crê? Então vai! Vai para cima, faz aquilo que você crê. Você crê que o que Deus tem para você é grande? Realmente você crê? Então se prepara, porque pode ser hoje, amanhã, pode ser daqui a um ano, mas a questão é que vai acontecer. Se prepara, prepara o teu terreno, prepara as coisas que vão acontecer. Olha, eu creio num avivamento sem precedentes para o Japão. Eu creio do fundo do meu coração. E eu estou procurando trabalhar com todas as minhas forças para me preparar para isso. Porque vai chegar uma hora que Deus vai falar, Toshio, é agora, vamos para cima. E aí eu pelo menos tenho que estar preparado. Se eu não conseguir preparar mais pessoas, pelo menos eu tenho que estar preparado para ir para cima, entendeu? E o que é ir para cima muitas vezes? É ensinar o povo, é ter lugares para as pessoas, né, ouvirem o evangelho, é sair junto com o pessoal para entregar um panfleto. Eu preciso estar preparado para aquilo que eu creio. E eu creio, vai ser muito maior do que eu consigo alcançar, mas eu creio que vai acontecer. Entendeu? Eu creio. E se você crê também, se prepare. Abandone esse pensamento de que você não pode, de que você não consegue, de que não dá para você, de que você é limitado, sabe? Não permita que isso atrapalhe mais o teu relacionamento com Deus. Simplesmente creia que Ele é Deus. E aí, olha, voltando um pouquinho aqui, ao invés de você tentar mudar o seu jeito de ser, vai para a presença de Deus e Ele vai mudando o seu coração. Ao invés de você tentar vencer o seu orgulho na sua força, vai para Deus. E Deus te dá, e Deus vai derrubar o orgulho dentro de você. Aí é muito mais fácil as coisas acontecerem. Se você ficar lutando com a sua própria força, você não consegue. Vai para Deus, como eu falei, construa o altar no teu coração primeiro. Não adianta ficar, eu vou vencer isso com a sua força. Aí você vence num dia, falha em 2. Aí você vai lá e não consegue, no outro dia você consegue e fica nesse alto e baixo. Não, para tudo, vai para o Senhor. Senhor, está aqui, ó, a minha vida. Estou todo arrebentado por dentro, tenho um monte de dificuldade, mas estou aqui levantando um altar, estou queimando o meu sacrifício para o Senhor. E aí o que vai acontecer?
Quando surgir aquela situação novamente, aqui dentro está ajustado. Então eu sei que eu não posso, eu sei que eu não consigo, mas Deus ajustou dentro de mim. É por isso que Ele está comigo. Vocês estão me entendendo? Procura entender, gente, eu não estou aqui para mexer no teu emocional. Eu não estou aqui para tentar ficar te convencendo de alguma coisa. Não. É Bíblia. Bíblia. É ensinamento bíblico. A gente precisa disso. A gente precisa do ensinamento bíblico para chegar às verdades de Deus. Já está na hora da gente parar de ser emocional, de ficar esperando que Deus, Deus, eu preciso de um abraço do Senhor. Não, Deus pode te dar um abraço? Claro que pode. Oh, meu Deus, não é maravilhoso receber um abraço do Senhor? Mas eu não preciso depender disso a todo momento para crer que Ele me ama. Entendeu? Eu não preciso depender disso a todo momento para crer que Ele está comigo. Então está na hora de eu ser mais verdadeiro do que sentimental. Está na hora de eu ser mais Bíblia do que ficar esperando que Deus toque nas minhas emoções. E se Ele tocar nas minhas emoções, glória a Deus. Quão maravilhoso é chorar na presença do Pai. Quão maravilhoso é você estar na presença de Deus e ser tocado nas suas emoções por Ele. É só não depender disso, porque nem sempre é assim. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde precisamos tomar posições, decisões na nossa vida. É tomar decisões e não se importar com o que os outros vão falar. Tomar decisões com Deus e não se importar o que os outros vão pensar. É ter a liberdade de ir, se arrepender e voltar. Porque nem sempre a gente tem essa liberdade, sabia? Como assim, Toshio? É porque às vezes a gente fica com tanta vergonha, muitas vezes até do que os outros vão pensar, de se arrepender e voltar. Não! É honroso você se arrepender e voltar. E é bíblico você se arrepender e voltar. Entendeu? Eu estou indo por aqui. Gente, maior vergonha de um homem, qual que é diante da sua esposa? É você pegar um caminho, não está certo, e a sua esposa falar, está errado, e você descobrir que ela está certa. Não é verdade? Está no carro ali, pá, falou, não é por aí, não, vira, eu sei onde que é. Não, vamos colocar, não põe o mapa. Aí você pega e descobre que você está errado. Aí você, não, você está certo, não é por aqui não. Dá uma vergonha, não dá? Mas é melhor a vergonha voltar para o caminho certo do que continuar no caminho errado. Só que a igreja precisa mudar a sua mentalidade nisso. Por causa que acontece? Muitas vezes as pessoas elas não têm a liberdade de se arrepender e voltar, porque às vezes ela vai encontrar pessoas que vão dar as costas para ela e não vão abraçá-las. Não é verdade? Ou estou falando alguma mentira aqui? Quantas vezes que a pessoa ela erra lá e vai para outra igreja porque ela tem vergonha de voltar para o lugar onde ela estava. E nós precisamos mudar. Não é o pastor de lá que precisa mudar, sabe por quê? Porque lá talvez não mude. Mas nós aqui, nós precisamos começar a construir direitinho. A fazer a coisa certa. E a coisa certa é abraçar. A coisa certa é, apesar dos erros, nós estamos aqui para ajudar a estender a mão. Vamos fazer o certo. Amém? Vamos orar? Fica de pé um pouquinho. Raquel vai colocar um louvor ali, né, amor? Glória a Deus. Como eu sempre falo, eu tenho certeza que Deus falou com você em algum ponto dessa mensagem, ou talvez falou em todos os pontos. Eu não sei qual que é o nível que Deus falou com você hoje. Uma coisa é certa, Deus te trouxe aqui para ouvir algo que você precisava ouvir. Deus me trouxe aqui para ouvir o que eu precisava ouvir. E eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir de que eu preciso dele, de que eu sou falho. Eu precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir que assim, ele está comigo porque eu sou falho, não é porque eu posso alguma coisa. Eu precisava ouvir isso. Porque às vezes a gente fica se sentindo assim, sabe, de lado, acusado. Mas eu creio que Deus está quebrando a acusação no nosso meio, em nome de Jesus. Não existe mais acusação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação, nem na minha vida e nem na tua vida. Deus ele te libertou para você viver uma vida em liberdade. Para você ficar livre das acusações, para você ficar livre dessas lutas que te permeiam, que mexem com o teu coração, que te fazem desistir, que muitas vezes te fazem sentir uma pessoa deslocada. Não! Ele te ama, Ele me ama. E Ele deseja fazer uma obra maravilhosa através de nós, em nós, por nós. Ele deseja isso para a minha vida e para a tua. Nós só precisamos aceitar o chamado dEle. Jeremias aceitou o chamado de Deus. Ele expôs o coração dele. Senhor, eu me vejo como uma criança.
E ele falou: não, Jeremias, porque eu sou contigo, eu vou te livrar, eu vou guardar você, eu vou estar com você. Você vai passar por dificuldades, as pessoas não vão querer te ouvir. Talvez as pessoas vão olhar para você e vão ver: tá vendo aquela pessoa que está passando ali? Ele é assim, 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 ela é assim, assim, assim. Mas não importa o que as pessoas falam, o que importa é o que Deus fala de você. E Ele te ama. Então permita-se deixar ser restaurada por Deus na sua identidade, no seu coração. Permita que Deus restaure o teu coração nessa manhã. Permita que Ele mexa na tua alma nessa manhã. Permita que Ele mexa nessas estruturas que você formou. Permita isso. Abandone esse sentimento que te afasta dele. Muitas vezes você está se sentindo deslocado, desanimado. Não, Senhor, eu não aceito mais esses sentimentos. Eu não aceito mais essas emoções que me matam, que me afastam de ti. Abrace o que Deus tem para você, o plano dele, o projeto dele, a vontade dele. Se você quer isso para a sua vida, eu te convido nessa hora a fechar os teus olhos e a começar a olhar para dentro de você e começar a falar com Deus. Mas você precisa falar com Deus, mas fale com Ele, peça a Ele: Senhor, eu não quero mais viver uma vida normal, eu não quero mais viver essa mesma vida, eu quero algo diferente para mim. Eu quero aceitar o teu chamado, eu quero entender e viver essa verdade. Faça a tua oração ao Senhor, ministre ao coração de Deus, para que Ele também ministre ao seu coração. É tempo, e eu acredito que hoje, especificamente hoje, é um tempo novo sim para a sua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Junto com os meus irmãos, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço que a Tua presença venha sobre nós. Eu peço que o Teu poder, a Tua graça, Senhor, possa vir sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor comece a ajustar os corações, que o Senhor comece a ajustar as emoções. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, toca nas emoções dos meus irmãos, toca, Senhor Deus, no coração dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida de cada um, Senhor. Vem sobre a vida de cada um, Pai. Senhor, começa a ajustar por dentro, começa a arrumar as coisas, Senhor. Deus, eu oro para que a identidade, Senhor, dos teus filhos sejam restauradas agora em nome de Jesus. Restaura a identidade, Senhor. Aquele que muitas vezes se sente acusado, aquele que muitas vezes, ó Deus, está se sentindo, Deus, afastado, aquele que muitas vezes, ó Deus, está passando por dificuldades, entender o que está acontecendo. Senhor, vem nesta hora, Pai. Começa a trazer o entendimento, começa a trazer a clareza do Teu Espírito, Senhor. Por favor, meu Deus, começa a ajustar todas as coisas, começa a arrumar as emoções, começa a arrumar o coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a Tua presença, Pai, possa vir, Senhor, sobre cada coração nesta hora, trazendo, Senhor, sobre o coração de cada um, Senhor, o Teu entendimento. Restaura, Senhor, restaura, Pai. Restaura emoções, restaura sentimentos, restaura identidades. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão poderosa possa, Senhor Deus, tocar nos corações nesta hora. Senhor, eu creio que o Senhor tem um chamado, e esse chamado, Senhor, é muito maior do que a gente um dia imaginou. Eu peço, por favor, meu Deus, que o Senhor comece a dar a nós a visão que está no Teu coração, Senhor. Deus, abre os nossos olhos espirituais para podermos enxergar como o Senhor enxerga. E que em nome de Jesus, ó Deus, possamos entender claramente quem nós somos em Ti. Por favor, Espírito Santo de Deus, eu oro, Deus, porque muitas vezes, Senhor, nós não conseguimos enxergar segundo a ótica dos Teus olhos. E não é, Senhor Deus, somente olhar lá fora, mas olhar, Senhor Deus, para dentro de cada um de nós. Olhar para a nossa identidade, para quanto nós somos amados por Ti. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe, Deus, as nossas vidas, que o Senhor restaure corações, que o Senhor venha, Deus, ajustar emoções, sentimentos, que o Senhor venha, Deus, confirmar, Senhor, o chamado e o propósito do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Que haja restauração, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Papai, por favor, Senhor,
Faz a tua obra, Senhor, em nós. Faz a tua obra em nós. O Senhor sabe, Deus, do nosso coração. Por favor, faz a tua obra, Senhor. Completa aquilo que o Senhor começou. Traz, Senhor Deus, confirmações de tudo aquilo que o Senhor já falou que ia fazer, Deus. E que em nome de Jesus, ó Senhor, nosso coração e a nossa vida sejam rendidos a Ti, Senhor. Que o nosso coração seja rendido ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, tomar uma posição, uma decisão, Senhor, de tudo que o Senhor quer fazer para nós. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um aqui. Peço, Senhor Deus, que o Senhor ajuste a nossa identidade e o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu projeto para a nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei, eu creio, eu estou convicto de algo novo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tu pode sentar um pouquinho. Eu tenho um problema sério. Eu queria que as coisas acontecessem assim, ó, tudo na hora, sabe? Eu sei que assim, tem gente que também é mais ou menos assim igual a mim, sabe? Mas, por exemplo, a gente orou, né, e tal, e a minha vontade que seria, pronto, agora vamos para cima e tal, vamos se jogar. E nem sempre é assim, né? Às vezes precisa daquele tempo de maturação do que você recebeu, mastigar tudo aquilo que você aprendeu. Né? E eu entendo. Agora, tome cuidado com uma coisa, para você não ser roubado do que você recebeu hoje. Pode ser que você tenha recebido muito, recebido pouco, mas alguma coisa você recebeu. Não perca isso. Sabe o que você faz? Faça o possível e o impossível para você não se esquecer do que Deus falou com você hoje. Escreva, posta lá no Facebook, porque aí daqui a um ano ele te lembra, né? Faça alguma coisa. Porque às vezes você recebe, eu tive um tempo de oração esses dias, e assim, Deus me tomou de um jeito, e enquanto eu estava ali tirando tempo orando em línguas e tal, e Deus começou a falar comigo a respeito de um assunto. E eu comecei a orar, e Deus vinha assim, sabe, como ondas. Então eu sentia assim, vinha um momento que me quebrantava, e Deus falava comigo. E Deus falava, é isso, Toshio, estou te entregando isso, estou te entregando aquilo e tal. E gente, eu fiquei ali durante umas 2 horas, só nesse nível, recebendo de Deus. Aí acabou tudo maravilhosamente bem, sabe quando você, glória a Deus, tomei água, lavei o rosto inchado de tanto chorar. Aí tocou o telefone, irmão. Aí eu fiquei 1 hora com uma pessoa no telefone, conversando aleatoriamente. Quando acabou a ligação, fui voltar para o meu dia a dia normal. E eu só fui lembrar do que Deus falou comigo ontem. Aí eu fiquei assim, caramba, Deus falou comigo. Aí sabe quando você fica, aí eu fui anotar, fui escrever alguns projetos, algumas coisas, umas ideias, uns planos. E eu fiquei, caramba, mas isso foi na terça ou quarta-feira. E aquela ligação fez eu esquecer tudo. E não que eu esqueci assim, não lembro mais. Mas era pontual, era uma pérola, era um diamante que Deus estava me dando. Às vezes Deus hoje te deu algo. Aí você vai sair por essa porta, meu amigo, pronto, você vai encarar a vida lá. Aí você vai ter que, as mulheres vai lá fazer as coisas, vai fazer compra normalmente, né? Domingo vai fazer compra, vai comer lá no Saizeria, ou não sei, vai passear e tal. E hoje é dia dos namorados, né? Eu nem sabia que era dia dos namorados. Vai levar a esposa para almoçar hoje, Silvão? Não leva para ver, né? Então, sabe, mas não esqueça, tome cuidado para você não esquecer o que você recebeu hoje. Talvez o que você pegou hoje para você foi realmente um novo começo, entendeu? Então, não deixe o inimigo te roubar aí fora. Você sabe aquela parábola da semente, que a semente caiu na boa terra, mas teve outros que caiu nos espinhos, na terra que não era muito cheia de pedras, aquela coisa toda? Eu tenho uma outra visão também a respeito dessa passagem, porque tem um semeador que saiu a semear e as sementes caíram ali. Mas as sementes ali, elas mostram que elas não tinham vida, então assim, ele jogou e caiu, ok? Então, só que nós temos entendimento, na verdade, nós podemos ser a terra com espinhos, a terra que é rasa, ou podemos escolher ser a terra frutífera, a terra fértil.
Nós podemos escolher. Então, seja a terra fértil, que a semente caiu e caiu numa terra fértil, que vai dar frutos a 100 por 1. Amém? Você pode escolher isso. Só não deixe o inimigo te roubar. Tá bom? Glória a Deus.